Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elis Nantes e hoje eu vim aqui contar algo para você que é impactante, é o fato mais importante da minha vida. Ele mudou, transformou a minha vida e que muitas pessoas me pediram para que eu viesse até o YouTube e contasse essa história, porque eles têm certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas e eu também tenho essa certeza. E hoje foi o dia que Deus escolheu para que eu viesse aqui contar, tá bem? Antes que eu comece a contar, eu quero ler um trecho para você da Bíblia, que está no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, e que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isto foi Isaías falando com Deus, e Isaías só foi comissionado depois de ter sido purificado. Então, um dia eu posso contar essa história aqui para vocês, mas eu peguei essa história aqui, eu peguei esse versículo, porque exatamente eu tive que dizer um dia: eis-me aqui. E eu acredito que todas as pessoas chegam a um ponto na sua vida que elas têm que dizer para alguma coisa: eis-me aqui. Então, o que aconteceu comigo foi quando eu tinha 18 anos. Eu nasci e cresci num lar cristão e eu fui para um retiro espiritual com vários jovens e num final de semana prolongado. Nós ficamos numa chácara e eu cito essa história de eu ter ido para lá porque foi sobrenatural, foi lindo, foi maravilhoso, mas que talvez ali na natureza tivesse alguma coisa que tivesse trazido o que trouxe para minha vida. Você já vai entender. Aos 18 anos, eu estava, depois de uma semana, menos de uma semana deste evento com jovens, eu estava em minha casa e comecei a passar mal, com muita dor de cabeça, e começou a me dar uma febre alta, assim, terrível. Foi assim algo que eu comecei os meus olhos começaram a ficar embaçados e como se caíssem coisas na frente dos olhos, e aquela febre aumentou tanto que a minha família me levou para as urgências em um hospital. Eu fui atendida nas emergências e foi diagnosticado conjuntivite. E aí eles receitaram um remédio que talvez também aquele remédio, através do componente daquele remédio, tenha me feito mal. E fiz o tratamento que me pediram para fazer, que prescreveram para eu fazer, só que aquilo foi piorando, a nível de eu não suportar mais a dor. E a febre também não baixava. E os olhos foram ficando vermelhos, cobertos de sangue. Foram ressecando os olhos e muita dor de cabeça. Então a minha família resolveu me levar para uma clínica especializada em visão. E ao chegar ali na clínica, foi diagnosticado úlcera de córnea. Então havia rompido a primeira e a segunda pele dos olhos, e eles também detectaram uma bactéria e que aquilo me fez ficar sem enxergar. E eles falaram o seguinte: a Elis nunca mais vai voltar a enxergar, porque isso é muito forte, afetou muito. Então aí eles deram aquela palavra, aquela sentença de que eu jamais voltaria a enxergar. Uma jovem de 18 anos receber uma notícia desta é muito difícil. Para qualquer pessoa que tem um problema ou que foi diagnosticado com algum problema e que aquilo é irreversível, é terrível. Mas em se tratando de visão, você com 18 anos, você tem sonhos, você tem esperanças, você tem projetos. E aí
aquilo para mim, naquele momento, caiu como se o meu mundo caiu, fiquei sem chão, os meus sonhos, os meus projetos foram cortados. E então eu comecei a fazer um outro tipo de tratamento com homeopatia, apenas para que aquilo amenizasse a inflamação, mas já tinham me encaminhado inclusive para psicólogos, a própria médica encaminhou para psicólogos para me preparar, porque realmente eu nunca mais voltaria a enxergar. A minha família, lógico, se entristeceu demais e eu também. E aquilo para mim era como, eu já disse aqui, eu fiquei sem chão. E os dias foram passando e o meu pai vendo ali aquela situação, eu tinha que andar com vendas nos olhos porque eu não aguentava a claridade. E não enxergava, então, como eu estava em tratamento para que aquilo desinflamasse, eles nem tiravam as vendas e me submetiam a colocar pomadas, inclusive, nos olhos, mas aquilo tudo seria só para amenizar a inflamação, a dor. E aí o meu pai chegou até mim e disse assim: minha filha, eu estive conversando com um amigo meu e eu queria trazer esse amigo meu aqui à nossa casa para que ele orasse por você. E eu fiquei sem responder meu pai. E o meu pai disse: ou você quer que eu ligue para ele e você fala com ele? Também não respondi. E aí meu pai disse: ou então eu pego uma peça de roupa sua e levo para ele orar por você. E quando aquilo tudo estava acontecendo, para mim era um pesadelo. Então eu só fiz assim com os ombros, querendo dizer para o meu pai: aquilo que ele fizesse estava bom. Aquilo que ele resolvesse fazer estava bom. E meu pai então pegou uma peça, um lenço meu, e pediu para que aquela pessoa orasse por mim. Mas a pessoa não conhecia a minha história de vida. Sabia apenas que eu tinha sido diagnosticada dessa forma e que eu não voltaria a enxergar. E essa pessoa orou, e quando o meu pai chegou em casa, ele disse: minha filha, ele orou e disse para mim que Deus tem uma chamada na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E que se você crer, em 3 dias você vai voltar a enxergar. E que Deus tem uma chamada missionária para a sua vida, você vai para as nações. E que você vai ser pastora. E o meu pai falou, aquilo caiu para mim assim, como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Porque aquilo para mim era um transtorno, uma situação tão difícil. E aí ele simplesmente estava falando mais alguma coisa dentre outras tantas coisas que outras pessoas falaram. Pois é, eu dormi aquela noite com muita dificuldade, com dores. Na segunda noite, eu já não lembrava mais que aquela pessoa tinha dito que se eu acreditasse, se eu cresce, eu voltaria a enxergar em 3 dias. E na segunda noite, a minha casa, todos estavam dormindo, e eu fui tentar sair da minha cama e ir até o banheiro. Como eu não tinha noção ainda, tive que ir tateando e não tinha muita noção, e lógico, nem acendi a luz porque eu não aguentava a claridade, também não estava enxergando, eu me choquei contra uma parede. E eu me senti tão mal, mas tão mal, porque eu me senti humilhada de estar sendo uma pessoa incapaz até de ir até o banheiro sozinha. E eu voltei para minha cama e resolvi dobrar os meus joelhos na beirada da minha cama. E aquilo me doía tanto que eu comecei a falar com Deus. E eu lembrei naquele momento
que quando eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu dizia para o meu pai, como não se ouvia falar muito em missionárias, eu disse para o meu pai, eu falava assim para o meu pai, eu quero ser uma freira evangélica que se case e eu vou para as nações. Inclusive, desde aquela época eu falava, a primeira nação que eu vou pisar é Portugal. E eu não sabia por quê, mas eu lembrei de tudo aquilo naquela hora, naquele momento, e ao dobrar meus joelhos ali, por me sentir assim tão humilhada, tão mal, com tudo aquilo que estava acontecendo, eu comecei a falar com Deus. E eu lembrei aquilo que aquele homem tinha falado. E eu dizia, Deus, se eu for curada, como aquele homem disse, onde o Senhor quiser, onde o Senhor mandar, eu vou contar o meu testemunho. E aí eu me rendi nos pés de Jesus. Chegou um momento que eu comecei a confessar pecados, eu comecei a pedir perdão daquilo que eu sabia que eu tinha feito errado e daquilo que eu não sabia que eu tinha feito errado. E a falar com Deus e a me abrir com Deus ali de uma tal forma e dizer a Deus, se o Senhor me curar, eu vou contar, onde o Senhor mandar eu vou contar essa história. E aí naquela oração eu disse, eu tinha tantos sonhos, tantos projetos, mas eu disse, eu me rendo, eis-me aqui, que se cumpra em mim o teu plano, o teu projeto, que se cumpra na minha vida, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu disse, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoe os meus pecados. Eu reconheço que você é meu único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida para você. Escreva o meu nome no livro da vida. Aquilo foi muito forte. Muito forte. E eu me emociono todas as vezes que eu conto. Porque foi uma conexão tão grande com Jesus. Foi algo tão forte. Mas tão forte que a dor que eu estava sentindo passou. E os meus olhos, eles já estavam ressecados. Então, se eu tivesse com os olhos fechados e eu abrisse os olhos, cortava ainda mais. A úlcera se tornava maior, a úlcera de córnea. E aí, o canal da lágrima que estava entupido naquele momento da oração, ele instantaneamente desentupiu. E eu que estava com os olhos secos, não conseguia chorar, eu chorei durante a oração. Durante aquela conversa com Jesus, com Deus, com Jesus. E eu consegui dormir e dormir sem sentir dor. No outro dia eu acordei sem dor. E isso era o segundo dia depois daquela profecia dada para minha vida, daquela palavra dada por aquele homem à minha vida. E eu amanheci sem dor e eu tinha médica à tarde. E aí a minha mãe foi comigo nessa médica. E ao chegar na médica, claro, o consultório tinha que estar apagado e ela usando a luz especial. E ela foi examinar e ela falou,
o que aconteceu aqui? E ela falou para minha mãe, Dona Edith, a senhora levou a Elise em algum lugar, deu algum remédio diferente do que o que nós receitamos, prescrevemos? Eu já não usava mais alopatia, eu usava homeopatia para aquela situação. E aí a minha mãe disse assim, não, eu não a levei em lugar algum, eu continuo usando a mesma coisa. Por que, doutora? E ela disse, porque os olhos da Elise estão muito, mas muito melhores. E nós havíamos feito uma junta médica e nós identificamos que tem uma bactéria e que o caso da Elise é irreversível. Em 1000, existe a probabilidade de 0,1% de a Elise estar curada. Só que eu vejo aqui que os olhos da Elise estão muito melhor e que já começa a cicatrizar isso aqui. E ela me perguntou, você vê alguma coisa, Elise? E eu disse, sim, eu vejo vultos, eu vejo o seu vulto, vejo o vulto da minha mãe, porque elas estavam ali próximas. E ela falou, mas o que aconteceu? O que fizeram? E eu disse, eu sei o que aconteceu. E eu contei tudo o que tinha acontecido. Aquilo que aquele homem tinha dito, o que eu tinha feito naquela noite anterior, na madrugada, a oração que eu tinha feito. E a médica começou a chorar. E ela disse, pelo que eu vejo aqui nos teus olhos, em 1 mês você volta a enxergar. E nós saímos dali tão felizes, eu e a minha mãe, porque existia uma esperança. Só que eu voltei a enxergar no mesmo dia. 2 dias depois eu já fui ao colégio. E aquilo para nós foi uma alegria tão grande, uma resposta de Deus tão grande. Uma alegria para toda a família, porque os meus sonhos, eles poderiam voltar a acontecer. Os meus projetos, mas eu havia entregue, me rendido a Deus e falado, eu quero os teus planos para minha vida, os teus projetos para minha vida. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. E eu tinha dito ali para Deus. E Deus tinha feito aquele milagre. E eu fui à escola, ao colégio. E todos os que me conheciam foram impactados, porque tinha sido dado um diagnóstico que era irreversível. E eu estava enxergando. E um professor meu ficou tão impactado que ele me deu uns minutos da aula para falar para os meus amigos, assim como eu estou fazendo hoje, para transbordar na vida dos meus amigos. E eu vi muitos amigos chorando. E depois vi muitos amigos meus a fazer aquilo que eu fiz, a dizer para Jesus, eu me rendo, eis-me aqui, que se cumpra o teu propósito na minha vida. Eu te convido para entrar no meu coração, na minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, escrevo o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Então, eu queria dizer para você que quando você tem essa conexão com Deus, quando você entende que sem fé é impossível agradar a Deus, e que quando você toma uma decisão na sua vida, a sua vida nunca mais é a mesma. Quando você tem essa conexão com Deus, de contar para Deus tudo o que está acontecendo com você,
de pedir a ajuda de Deus, de conhecer a Deus, de realmente falar todos os dias com Deus, desenvolve uma intimidade com Deus, e nessa conexão você chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. E eu queria dizer para você que tem algo aí na sua vida que é impossível para você. Talvez você tenha sido diagnosticado com um câncer e que é irreversível, ou até com a cegueira como eu, que era irreversível para os homens, mas é reversível para Deus, foi reversível para Deus. Eu queria convidar você para orar comigo. Você que está acometido por uma enfermidade, você que crê que Jesus pode te visitar aí onde você está. Porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. E porque para Deus não há nada, mas nada impossível. Você que tem sofrido, você que tem aí achado que os teus sonhos, os teus projetos foram interrompidos. Mas você crê nisso que eu estou a dizer. Eu quero te convidar porque eu quero orar pela tua vida. Porque assim como Deus fez comigo, me curando dessa bactéria, arrancando essa bactéria dos meus olhos, curando os meus olhos da úlcera de córnea, arrancando aquele diagnóstico, aquela sentença humana, mas trazendo à existência o projeto, o plano dele para a minha vida. Eu quero te convidar a orar comigo, porque eu sei que Deus vai tocar nas pessoas que acreditarem, nos 4 cantos dessa terra. Eu sou brasileira e eu quero te dizer que aquilo que aquele homem falou, que eu pregaria a palavra nas nações, que eu seria uma missionária, que eu seria uma pastora, se cumpriu também. E que eu já passei por alguns países, e que eu vivi na Alemanha, eu vivi no México, hoje eu vivo em Portugal. E que Portugal foi o primeiro país que eu pisei, porque desde criança, quando eu dizia ao meu pai que eu queria ser uma freira evangélica, que casasse, quando eu dizia isso, eu falava também, o primeiro país que eu vou pisar na minha vida é Portugal. Então eu estou contando aqui para você, estou explanando, estou transbordando aqui para você aquilo que Deus fez na minha vida. Quando Jesus verdadeiramente entrou na minha vida. Porque mesmo eu nascendo num lar cristão, eu era religiosa. Eu não era uma pessoa que ia e que muitas vezes até via Deus falando comigo, mas eu não me conectava com Deus como eu me conectei a partir desse momento. E que mais importante do que religiosidade, porque religiosidade não é sinônimo de santidade, é você ter uma conexão com Deus, você convidar Jesus para entrar na sua vida, é você ter certeza da vida eterna. É você ter essa conexão com Deus. Isso é mais importante, essa intimidade com Jesus, com Deus. Isso é mais importante. E as outras coisas vão acontecendo naturalmente. Eu quero orar por você. É muito importante que eu ore por você que crê que Jesus pode te curar. Eu não sei qual foi o diagnóstico. Eu sei que eu quero que esse vídeo, eu me emociono, porque é mais alguma coisa que Deus vai cumprir. Eu quero que esse vídeo vá para os 4 cantos dessa terra, onde os meus pés não puderam pisar. Que esse vídeo chegue, que centenas de milhares de pessoas sejam curadas, que elas recebam a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque isso
é o mais importante da sua vida. Eu me emociono até hoje quando eu falo nisso, porque eu sei quem Deus, quem Jesus é na minha vida. E eu sei aquilo que eu carrego. E eu quero transbordar daquilo que eu carrego para a tua vida. Tá bem? Eu quero que você que está enfermo, você que tem algo aí que falaram para você que é impossível de acontecer, mas você crê, eu quero que você faça essa oração comigo, que você receba a minha oração e que você faça essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia, porque mais uma vez está se cumprindo a tua promessa na minha vida. Muito obrigado pelas pessoas que estão me assistindo. Eu não sei onde elas estão, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipresente. Papai, eu quero te pedir para que essas pessoas que têm um diagnóstico, Senhor, foram diagnosticadas, Senhor, que não vão ser curadas, que vão morrer, que não tem cura, ou um diagnóstico muito terrível, Pai. Ou algo aconteceu que falaram é impossível para você acontecer isso. Papai, debaixo do poder da tua palavra que diz, porque para Deus nada é impossível. É que eu estou aqui orando. E eu oro, Pai, para que estas vidas sejam tocadas agora pelo Espírito Santo. E que o Senhor que sara, que é o Senhor Jesus, que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, o Senhor Jesus as cure agora, que elas tenham fé para alcançar. Eu tenho fé para que essas pessoas sejam curadas, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus que elas também tenham fé e que elas recebam a cura onde ela está, Pai. Que o câncer saia agora em nome de Jesus. Que o problema de coração saia agora em nome de Jesus. Que do alto da cabeça até a planta dos pés, onde tem uma enfermidade alojada nessas pessoas, que isto saia agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Que essas pessoas que têm algo impossível para resolver, elas tomem isso daqui, esse testemunho, como fé para a vida delas, que se transforme em fé na vida delas e que elas alcancem o sobrenatural de Deus na vida delas. E que essas vidas possam dizer, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração e na minha vida, como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e só o Senhor pode me dar a vida eterna, porque ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então entra na minha vida, na minha casa, na minha saúde, na minha família. Escreva o meu nome no livro da vida. Salva a minha alma. Em nome de Jesus eu te peço perdão, meu Deus e meu Pai. E eu te recebo, Jesus. A partir de hoje, eu posso dizer, eis-me aqui. Eu me rendo. Eu aceito o Teu propósito, o Teu plano melhor para a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e graças a Deus. Que você tenha recebido essa oração e que você seja curado, curada, liberto, em nome de Jesus. E que aquilo que é impossível para você venha à existência em nome de Jesus. Que assim como aconteceu comigo, aconteça com você. E você que vê esse vídeo, você escreva aqui, me contando o que aconteceu com você. E você compartilhe com muitas pessoas que você ama e que você sabe que elas podem ser curadas em nome de Jesus. Muito obrigada por você ficar até agora e que Deus te abençoe e te honre. Um beijo no teu coração. Shalom. Que o Senhor abençoe todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus.